Oi, pessoal, tudo bom? Vamos ver se essa conexão vai funcionar direitinho. Tá todo mundo ouvindo bem? Lá. Gente, hoje eu cheguei esfomeada do consultório. Vocês viram os stories? Tinha um pudim de Nutella. Você imagina. Aí eu tive a ideia de botar o melão. Olha, deu certo, viu? Eu gostei dessa ideia do melão. Eu ainda repeti o melão, nem repeti o pudim. Incrível, né? Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas foi. Oi, Patrícia. Oi, tudo Tudo bom? bem? Tá ouvindo direito? Tá um pouquinho baixo, deixa eu ver aqui, porque Eu também esse achei. meu, esse meu celular é meu problemático, ainda não aprendi Não, a mas mexer agora eu tô nele. ouvindo bem. Tá tudo direitinho. Uma correria hoje, mas deu certo. Eu ainda tô no consultório. Ainda tá no consultório? Ah, não, consegui chegar em casa. Consegui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo aumentar o som. Mas para mim tá ótimo, viu? O som tá ótimo. É, Tem um monte de então gente tá. querendo saber o que é medicina do estilo de vida, viu? Curiosa. Eu não conhecia até uns 5 meses atrás. Não conhecia. Então, assim, eu acho que muita gente deve estar curioso mesmo para saber o que é. E eu vi como nos Estados Unidos eu vi como nos Estados Unidos como ele já tem isso, né? Já nos Começou em universidades, Harvard, né? né? A meditação do chocolate, né? Eu achei muito interessante isso. É a maneira da gente dar desculpa de comer chocolate e dizer que está meditando. Mas esse post fez muito sucesso. Então, quem vem do Instagram de Glícia talvez não me conheça, né? E eu acho que até algumas pessoas que já estão me seguindo não me conhecem bem. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Então, assim, eu sou dermatologista há mais de 20 anos, não parece. Muito botox. E o que acontece? Muitas doenças dermatológicas, acne, estria, celulite, tinham muito a ver com hábitos de vida. E eu ficava, assim, muito angustiada, porque se a paciente não conseguisse resolver o problema da obesidade, da má alimentação, ela não ia resolver o problema da pele dela. Aí eu descobri a medicina do estilo de vida, que é uma maneira de você do médico, ele tá mais ligado, não só ficar passando medicação, mas também ajudar nos hábitos de vida da pessoa. Aí eu fui me apaixonando, né? Aí comecei a estudar, fazer pós-graduação em obesidade, pós-graduação em nutrologia. Então agora eu tô assim, feito louca, fazendo um monte de curso para ver se eu realmente consigo entrar nessa área e entregar mais para o paciente. Porque eu estava sentindo que não estava entregando muito, né? Só tentando resolver a pele sem conseguir resolver as outras coisas, né? E aí, essa foi a ideia de entrar para a medicina do estilo de vida. Então quer dizer que não tem nada a ver com medicina ortomolecular, que a gente está mais acostumado Não, não. É mais raiz. Vamos dizer assim. É uma medicina a ortomolecular integrativa. Elas são assim mais muito ligadas a coisas mais, vamos dizer assim, elaboradas, né? Muito suplemento, muito exame, né? Muita coisa assim. E não, a medicina do estilo de vida, ela é justamente uma volta ao passado. É mais
hábitos de vida raiz. Exercício físico, dieta, aquela coisa que a gente sabe e não consegue fazer por N motivos. E aí, esse estímulo de você conseguir fazer o paciente fazer o que ele sabe que tem que ser feito, né? Mas não consegue fazer. Então, tem muito de, vamos dizer assim, de coach, né? de psiquiatria, de terapia cognitivo-comportamental, de entrevista motivacional, né? E também mostrar a importância, que a gente geralmente não dá tanto valor. A gente acha que o importante é a medicação. Não, é o remédio que é o importante. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos, o tratamento básico da síndrome dos ovários policísticos não é o anticoncepcional. São mudanças dos hábitos de vida, né? A resistência à insulina, a obesidade. Então, é isso que tem que ser tratado. Não é só tomar um anticoncepcional e pronto, está resolvido. Não tá. Não tá. É um movimento bem interessante esse da medicina. Então é mais nesse sentido. E que deveria, acho que todos nós médicos adotarmos, né? Porque, na verdade, a gente precisa disso em tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente prescreve, né? Isso. Então, é muito interessante essa parte, sabe? E, assim, ela tem, na verdade, 6 pilares, né? Que é a alimentação, não usar drogas, boa dieta, o exercício físico, os relacionamentos, então os relacionamentos saudáveis, né? E o manejo do estresse. Não é evitar o estresse, é manejá-lo melhor, né? Porque evitar o estresse é uma ilusão, ninguém evita, né? A gente tem que passar por ele é saudável, a gente tem que ter emoções na vida, né? Tem que ter agentes estressores normais, né? Quem não tem, tá vivendo. E aí, dentro desses 6 pilares, qual é o papel do médico? O médico tem três vamos dizer assim, conceitos principais. O médico ele é um guia, um orientador nesse processo. Ele é um espelho, então ele tem que dar o exemplo. Ele tem que ser aquilo que ele está pedindo para o paciente ser. E ele tem também tem um estímulo à medicina culinária, que é justamente que Harvard viu, né? Que foi onde começou esse modelo. Eles viram que quem cozinha em casa, mesmo que não esteja preocupado com dieta, com nada, só por cozinhar em casa, ele já tem uma dieta melhor, automaticamente. Então, o ato de cozinhar é muito importante, né? O ato de gostar da comida. Tanto que as pessoas, os obesos, que gostam mais, tem uma variedade culinária maior, é mais fácil do que os obesos que são muito limitados na alimentação, que só comem poucas coisas, né? Então, essa coisa de você ter uma maior variedade, de você conhecer os métodos culinários, isso acaba diminuindo um pouco o preconceito, aumentando a gama de alimentos que come, né? Porque uma maneira muito fácil de se alimentar bem é comer variado, né? Então, uma dica para você não ter problemas de deficiências nutricionais é variar a alimentação. Isso. Que é muito mais fácil você conseguir todas as vitaminas, minerais, micronutrientes, se você come bem variado. Se você só come 4 ou 5 coisas por todo dia, as mesmas coisas, com certeza vai faltar, né? Então, aí eu me encantei. Não é muito aquele negócio de coisas mirabolantes, que você tem que tomar 25 suplementos e... Não. Volta à raiz, né? É você ter autocuidado, ter responsabilidade, dieta, exercício, aquela coisa que a gente devia estar sabendo já, né? E não faz por, acho que, descuido. Sim, com certeza. Né? E vamos falar um pouquinho de você, Glícia, porque o meu pessoal não lhe conhece. Pois é, eu sou médica proctologista, né? Já tenho formato já há algum tempo, há 30 anos. E também, por ser mulher, eu comecei a atender muitas mulheres. E muitas mulheres com problemas de... Mas a medicina
acho que mais voltada a isso, a parte de alteração do hábito intestinal, incontinência fecal, e é isso que me encanta e que me move, que eu tô aqui. É. Eu acho que as mulheres, principalmente, elas têm muito problema, né, de hábito intestinal. Tem uma coisa assim, né, que a gente pode dizer que a mulher tem, até porque nós parimos, então a gente pode ter problemas de assoalho pélvico, mas também, talvez por problemas hormonais relacionados à progesterona, pode ser um fator que esteja fazendo, que faz com que a mulher ela tenha mais constipação do que os homens, né? Sim. Mas uma coisa que eu achei assim, interessante aqui, que acho que foi alguém perguntou na minha página, é que o que é constipação, né? Quando é que você vai dizer para o paciente que o paciente é constipado? E isso sempre me perguntam. Hoje, todo dia na minha vida diária, perguntam isso. Então, o que eu sempre gosto de frisar é isso, é que o normal, o que nós consideramos normal, não necessariamente é a pessoa defecar todos os dias. Mas se existir um padrão da pessoa defecar de 3 vezes por dia ou até 3 vezes por semana, sem nenhum sintoma associado, isso aí é um hábito intestinal normal. E é uma coisa que a gente deve falar, porque eu vejo muitas pessoas me procurando porque elas acham que tem que defecar todo dia. Sim, Então, mesmo que não, se ela não tiver sintoma, não precisa ser todo dia, né? Isso. Eu acho que agora às vezes a pessoa até defeca dia sim, dia não, vamos dizer assim, mas tem muito sintoma também, né? Isso. Porque assim, você pode defecar todos os dias, mas se você tiver uma sensação de evacuação incompleta, precisar fazer manobra manual para ajudar a saída das fezes, se tem uma sensação de bloqueio, isso defeca todos os dias. É prisão de ventre. Então, o paciente não entende como assim? Eu tenho ido no banheiro todos os dias e mesmo assim eu tenho prisão de ventre. Se apresenta esses sintomas, em 25% das defecações, né, diárias, a gente diz que o paciente é constipado. Então, é importante também avaliar que a prisão de ventre não é determinada apenas pela frequência diária das evacuações, mas também por esses sintomas associados. Sim. Aí, o que é que a gente podia fazer, então, para melhorar o problema das mulheres? Então, assim, quando a gente tem um paciente com constipação, a gente, inicialmente, o diagnóstico é clínico, né? A gente não pede nenhum sintoma, nenhum exame. Geralmente, a gente só vai pedir algum exame se a pessoa tiver algum sintoma de alarme, como perda de peso, sangramento nas fezes, do abdominal. E aí, a gente vai direcionar a realização de exames para avaliar se tem alguma doença orgânica, né? Se o paciente não tiver isso, o diagnóstico é clínico mesmo. E aí, o tratamento, como é que a gente faz? Então, a abordagem inicial do paciente que tem um diagnóstico de prisão de ventre, né, de constipação funcional, é primeiro manejar a dieta, que aí precisa de suas orientações, né, também. Então, a dieta rica em fibras, de frutas, verduras e principalmente de cereais, atividade física, e que você beba uma quantidade de água necessária para que você evite a desidratação. Não é preciso também beber 5 litros de água por dia, mas é necessário que beba uma quantidade de líquido que evite a desidratação, que em média, uma pessoa com 60 quilos, em média 2 litros de água por dia, cerca de 30 ml por quilo dia. Outra coisa que a gente, que é bastante interessante, assim, que é importante essas 3 medidas. Não adianta você fazer só uma, porque assim, as evidências mostram que o que realmente funciona é você fazer essas 3 medidas associadas. Isso como a principal abordagem, né? A abordagem inicial. Então, geralmente os pacientes melhoram. Uma coisa que eu tenho prescrito muito para o paciente, e eu vi que na sua página você colocou, que foi a dieta com psyllium, né? E que realmente existe estudos clínicos, ensaios clínicos que mostram que o psyllium, que é uma fibra solúvel, ele é solúvel tipo dele, mas na verdade ele não dilui na água. Então, eu não aconselho você colocar o psyllium na água para diluir, que ele fica parecendo uma goma. Mas o psyllium, ele Meu som tá muito ruim, peraí. tá certo.
Então, vocês que entraram agora, nós estamos falando um pouco sobre constipação e eu estou falando aqui sobre a dieta e mostrando que o importante é que a gente não faça apenas uma dieta, mas é importante que faça as 3 coisas associadas. A atividade física, uma dieta rica em frutas, verduras e principalmente cereais, a importância das fibras, né, do psyllium, que é fácil encontrar em casas de produtos naturais ou então como na farmácia você encontra também, com o nome o psyllium, que nós encontramos mesmo, e a ingesta de líquido, mais uma quantidade que evite a desidratação, mas não uma quantidade de líquido que seja tão exacerbada. Patrícia, tem uma história interessante de uma paciente minha, que ela era pequenininha e ela bebia 5 litros de água por dia. Sim. E ela terminou parando em emergência com um quadro de convulsão por conta da diluição. Ela teve o que a gente chama de hiponatremia baixa de sódio e ela desenvolveu convulsão. Imagine, por essa coisa errada de achar que tem que beber muito líquido para poder o intestino funcionar. Até a água demais é muito, né? Pois é. É o velho ditado, né? Nem tanto, nem tão pouco, nem tanto, nem tão Exato. pouco. Isso, pois é. Em relação às fibras, tem a solúvel, a insolúvel, tem alguma diferença? Se é melhor? Tem sim. Na verdade, o que os estudos, que os ensaios clínicos mostram, o que é bom é a fibra solúvel, que é o psyllium, né? As Sim. fibras insolúveis, que nós temos, o farelo de trigo, é uma fibra insolúvel, elas não têm uma boa resposta, não dão uma boa resposta com relação ao hábito intestinal, e também elas fermentam, então elas dão mais distensão abdominal, do abdominal. Então são fibras que habitualmente nós não utilizamos para melhorar o hábito intestinal dos pacientes. Então, sempre pensar em fibras solúveis mesmo. Sempre solúveis. Sobre a posição, eu já vi que tem aquela história do banquinho, de você colocar o banquinho para ficar mais tipo de cócoras. Sim. Isso é válido mesmo? É muito importante, assim, a gente precisa, né, orientar os pacientes a se posicionarem de forma correta para defecar, principalmente as crianças e os idosos. Então, é importante você colocar aquele banquinho, aquele apoio nos pés, com cerca de 15 centímetros, para poder... Isso aí faz o quê? Você ajuda que o paciente ele use a prensa abdominal e que relaxe o assoalho pélvico. E a gente aprende muito isso, né? E o que eu sou, assim, muito feliz de trabalhar com fisioterapeutas muito boas e que ensinam muito isso para o paciente. Na verdade, eu adotei isso na minha rotina de orientar os pacientes, principalmente por conta das fisioterapeutas, né? Que elas realmente me auxiliam muito nesse problema da defecação. É você ficar numa posição mais fisiológica, né? Mais fisiológica, exatamente. Não que a gente ficava de cócoras antes, né? E não sentados. Né? Exatamente. Isso funciona por conta do ângulo, que a gente consegue relaxar um ângulo que nós temos, porque em repouso, esse ângulo, que a gente chama ângulo anorretal, ele está nessa posição, e quando você faz essa posição, ele fica mais reto e consegue facilitar a saída das fezes. Então, eu tenho um banquinho. Use. Eu tenho. As fisioterapeutas irão adorar. Eu tenho. E, assim, então as fibras solúveis ajudam muito. E o que é que atrapalha? Bem, o que atrapalha na verdade, você não fazer uma dieta rica em fibras. Então, uma dieta com muita massa, com baixa ingestão de líquido, né? O sedentarismo. Então, isso atrapalha realmente. Outra coisa muito importante que a gente tem observado é que cada vez mais as pessoas vêm utilizando medicações para dor, né? Então, medicações que nós chamamos de opioides, e é o que tem desenvolvido a constipação nesses pacientes. Então, é sempre importante perguntar se eles têm feito uso de medicação para dor. E hoje em dia, os critérios, o Roma, né, que é os critérios de Roma que nós fazemos o diagnóstico de doença funcional, existe uma constipação causada pelo uso de opioides. E é importante que nós sempre façamos essa pergunta para os pacientes, se faz algum uso de medicação. Né? Uma pessoa até tinha perguntado sobre um pós-operatório, talvez tenha sido isso, né? Ela talvez tenha...
possivelmente porque ela não pôde também deambular, mas talvez pelo uso de medicação para dor e que isso tenha contribuído. Então, é importante que o médico, né, que prescreva, ele também utilize um laxante mesmo para poder facilitar, né, o paciente. E eu Sim, acho assim também muito importante que assim, eu já pego aqueles pacientes que já têm uma constipação assim mais severa, que chega aqui, ó, doutor, eu faço dieta rica em fibras, faço tudo. Eu vou orientar, mas tem pacientes que sabem melhor da dieta do que eu. Fazer uma dieta melhor do que a minha. Então, nesses pacientes, realmente, aí a gente vai precisar utilizar laxantes, né? E sim, inicialmente a gente preferencialmente utilizar os laxantes osmóticos, que são laxantes que eu tenho melhores respostas, né? Esses sim, laxantes estimulantes que a gente vê muito, acho que você deve ver também na sua clínica, né? O Sênica, Cascara Sagrada, paciente utilizando, principalmente na tentativa de perder peso, né? Eles não sim, perdem, na verdade você desidrata, você fica desidratado em vez de perder peso, mas assim, é importante que esses laxantes estimulantes a gente pode sim usar, mas isso sob prescrição médica. Eles atualmente não existe trabalhos que eles não causam aquele mal, né? O problema é que eles causam dor abdominal e diarreia. Antigamente sim, pensava-se que ele podia causar câncer, que podia causar alguma lesão nervosa do aparelho intestinal, mas trabalhos recentes mostram que eles não causam isso. Mas às vezes o paciente que faz uso disso fica refém do vaso sanitário. Então realmente existem outras opções, né? Bem interessantes. Eu estou vendo sim, aqui perguntando até como usar o psyllium. Geralmente a gente utiliza sim, uma colher de sopa, 5 gramas, de 12 em 12. Pode usar até de 8 em 8 horas. E o polietileno glicol, o PEG, ele é sim utilizado em adultos. É um laxante que tem uma boa resposta. Já tem vários ensaios clínicos mostrando o efeito do PEG, do polietileno glicol, em adultos. Ele é muito, muito bom em adultos e em crianças. É um laxante osmótico seguro, melhor tem melhor resposta do que a lactulona, porque a lactulona dá mais distensão abdominal. sim. A lactulona é mais gostosinha também. O grande problema é que causa dor, distensão abdominal para as crianças. Atualmente até tem um polietileno glicol que não tem gosto. A gente pode Sim. utilizar isso em crianças, né? Porque a lactulona é bem gostosinha, né? Mas ela causa distensão abdominal, a gente não gosta de. Sim. É, estão Aí, perguntando. usando 5 gramas de 12 em 12 horas do Geralmente a gente psyllium. 5 gramas. A gente tem que ter muito cuidado na hora de introduzir o psyllium, né? Ou qualquer fibra solúvel, é começar de pouco em pouco. Geralmente Sim, começar. Eu acho que você orienta isso, né? De começar sim, primeiro 5 gramas e aumentando, porque se você bota. Porque a gente precisa. O ideal é que a gente coma de 20 a 35 gramas de fibra por dia. Mas a gente não vai oferecer essas 35 gramas de vez, porque realmente o paciente vai distender, né? sim. Então, é É bom comum, começar, né, eles não, paulatinamente. a pessoa não tolera se a gente começa muito rápido. Isso, É. isso, isso. Aí, você tem visto esse problema psicológico afeta muito O intestino, sim. o intestino? O que nós vemos, assim, o que os estudos mostram é que problemas psicológicos estão muito associados com constipação. Então, a gente vê depressão associada com a constipação. A gente fez um trabalho aqui, eu trabalho eu faço pesquisa na Escola Baiana de Medicina num centro de estudos miccionais na infância e adolescência, e nós fizemos um trabalho bem interessante com 880 pessoas e com crianças, e nós observamos que aquelas crianças constipadas, elas tinham mais problemas emocionais e comportamentais do que as crianças não constipadas. Possivelmente por causa dos sintomas, né, de dor abdominal, de dor a Sim, defecar. Uma coisa que em criança é muito frequente associado à constipação é a incontinência fecal. sim, Elas sujam a roupa de fezes, isso aí por conta do transbordamento, e aí as mães não sabem, acham que não é prisão de ventre, porque se está sujando a roupa de fezes, sim, como é que isso aí é prisão de ventre? E na verdade, quando a criança apresenta incontinência, possivelmente isso está relacionada à constipação. sim. Que fica tão constipado que vaza Que um pouquinho. transborda, que transborda, que transborda. É bem interessante isso. Então, perguntando aqui, o É, ritmo intestinal normal é aquilo que nós consideramos ritmo intestinal normal, o paciente que defeca até de 3 vezes por dia até
3 vezes por semana. Então, é anormal defecar menos de 3 vezes por semana. Sim. Uma paciente tinha perguntado se as fezes elas devem boiar ou não. Na verdade, quando as fezes boiam, às vezes é por conta de fibra mesmo, né? Da presença de fibra. Não pode não ser anormal isso. Mas é importante também, às vezes pode ser uma esteatose, quer dizer, gordura nas fezes, que pode refletir algum problema do trato biliar, pancreático. Aí realmente tem que realmente avaliar, né? Se por acaso vem apresentando uma gordurinha, aí pode ser algum problema pancreático, biliar, que precise de avaliação. Se as fezes são mais brancas, aí que vão realmente mostrar que algum problema a nível disso, né? Dessa circulação entérica dos sais biliares, aí é importante avaliar, né? Sim. Outro problema que acomete muito as mulheres é a hemorroida, né? Sim. A hemorroida, ela pode estar associada com a constipação. Hemorroidas é que são, né? Hemorroidas, na verdade, nós temos uns coxins, são 3 coxins, que tem vasos, tecido conjuntivo e músculo ali. E são 3 pilares. Então, as hemorroidas, na verdade, são normal. Nós chamamos de hemorroida como doença, mas todo mundo tem hemorroida. Mas o que nós chamamos de doença é quando esses coxins eles perdem a sustentação e eles descem. E aí eles começam a dar o sintoma. Então, a constipação está associada à hemorroida por conta dessa força que você faz para defecar. E aí é como se você descesse esses coxins. E aí o paciente começa a apresentar sangramento ou dor por conta de trombose e tudo, né? Sim. Um paciente perguntou sobre pós-operatório de silicone, que ela ficou, né? Que ela ficou constipada, mas pode ter sido aquilo que você falou, né? Da medicação. Que ela utilizou. Talvez ela continue utilizando, às vezes, porque é uma cirurgia meio dolorosa, pós-operatório, né? Sim. Então, talvez ela esteja ainda usando e aí vai manter, né, essa constipação. E principalmente aquelas pacientes que associam o uso de silicone com plástico abdominal, né? Que Sim. são bastante dolorosas, geralmente a gente observa, mas acreditamos, geralmente é por conta de medicação opioide mesmo, né? E também pela própria diminuição da deambulação, o paciente fica mais em repouso. A inatividade, né? Inatividade física. Sim. O exercício físico melhora muito, né? O hábito intestinal. Quando às vezes eu fico doente, que aí eu tenho que parar um pouquinho, porque eu não paro, né? Mas assim, o menos. Aí eu já sinto que é pior. Mesmo eu só diminuindo, nem paro de fazer exercício, né? Esse ano eu tive que parar algumas vezes, aliás, diminuir algumas vezes, porque eu tive Covid 2 vezes. Tive umas cirurgias de dente para fazer. Então, eu parei várias vezes de fazer o exercício que eu normalmente faço. Mas não fiquei parada. Mas já notei uma maior dificuldade só em diminuir o ritmo. Eu noto muito. Acho que só em parar um pouquinho de me exercitar já piora. Já piora. Tem pacientes que falam, né? Mas eu sempre falo, é importante os 3, como você fala, os 3 pilares: dieta, atividade física e líquido. E o líquido, estão perguntando aqui como melhora a constipação. Na verdade, ele amacia as fezes, né? Ajuda também esse fluxo. É o que a gente usa, na verdade, é o que a gente precisa de líquido para poder amaciar as fezes e estimular o ritmo intestinal. É o que eu sempre falo quando o paciente usa os laxantes osmóticos, que é o polietileno glicol, eu prefiro que utilize durante o dia, porque o paciente está bebendo água e aí, como é aquele laxante que vai puxar a água para dentro do intestino e aí funcionar, durante a noite ele não está bebendo água, é melhor durante o dia, porque aí puxa a água para dentro, né? Sim. É interessante fazer o uso durante o dia. E o uso do xenical? O xenical, né, que a gente usa para perder peso, tem pacientes que apresentam, a gente não usa para constipação. O que a gente observa é que quando o paciente usa o xenical, apresenta uma melhora, né? O paciente que era constipado, ele refere que melhorou por conta da própria gordura. Quando usa para obesidade, ele é o dedo duro, o xenical, né? Porque se estiver comendo direitinho, ele não vai dar muito efeito colateral, porque a pessoa está comendo pouca gordura. Então, ele nem vai dar efeito colateral, nem também vai ajudar tanto
na constipação. Eu tenho um paciente usando o Xenical para perda de peso, e como ela está usando a sibutramina que dá constipação, o Xenical não está sendo suficiente para diminuir a constipação dela, porque ela está comendo direitinho, né? Ela não está comendo muita gordura. Sim. Então, sem a gordura, o Xenical não ajuda, né? Não ajuda, exatamente. Então, a gente usa muito o Xenical também para dedo duro. Se a pessoa estiver tendo diarreia com Xenical, é porque não está fazendo dieta, Sim. né? Ela tá furando a dieta e comendo muita gordura, né? Uhum. Então, a gente usa, às vezes, o Xenical como para diminuir além do efeito dele para perda de peso, que é pequeno, né? Mas também para tentar balancear os efeitos colaterais das medicações para obesidade, porque tem umas que dão constipação, né? Sim. Então, aí você E também a faz... própria redução de comida, né? Que você diminui a comida. Você não vai fazer, né? Não vai ir no banheiro tantas vezes quanto você ia antes. Você comia muito e agora está comendo pouquinho, Sim, né? sim. É isso que eu falo. Às vezes tem paciente que eu não defeco, mas quanto é que você come? Não come nada, então não vai defecar. Porque precisa, Exatamente. precisa formar, né? O bolso. Não, aí o paciente às vezes fica preocupado com isso, mas assim, ele diminuiu a comida, então ele vai diminuir as fezes também, né? E também se diminuir a gordura, ele vai acabar também diminuindo a lubrificação que ele tinha antes, né? Eu acho que talvez a pessoa passe por um período de adaptação, né? E quando você sai de uma dieta com maior volume, com maior gordura, e vai para uma dieta muito baixa em gordura, pouquinha, Sim, e às vezes com muita fibra insolúvel, sim, né? sim. Que Às vezes, já mostrou que não faz efeito isso, no ritmo intestino. e tem que ter mais atenção com as fibras, né? As solúveis. Sim, por falar nisso, agora eu lembrei das food maps, né? Que agora são os carboidratos de difícil digestão, Sim. que eu também. Você faz essa dieta para você orienta sistematicamente? Não, eu acho uma dieta, inclusive, muito difícil de fazer. É muito difícil. Eu nunca prescrevi. Quando eu tenho alguma desconfiança, eu peço para nutricionista. Sim. Porque eu acho uma dieta bem difícil. Difícil. É. Na verdade, na constipação funcional, o FoodMap não tem assim espaço. Geralmente, a gente utiliza o FoodMap quando o paciente apresenta a forma constipada da síndrome do intestino Do irritável. intestino irritável. Então, é aquele paciente que chega aqui no consultório dizendo, doutora, eu tenho dor abdominal e tenho constipação. Não, eu tenho constipação, mas tenho desconforto. Então, a dor é o sintoma mais intenso. Então, aí associado à prisão de ventre. Então, nesses pacientes, nós fazemos o diagnóstico de intestino irritável e, em algumas situações, o FoodMaps é utilizado pelas nutricionistas, né? Eu acho acho muito difícil a dieta. Eu olhei assim, meu Deus do céu, a pessoa tem que andar com a listinha. E assim, cebola. Então você imagine, como é que você vai tirar cebola? Tem coisa assim tem coisa que eu não vejo como tirar. Porque você vai para um restaurante. É muito restritivo. Talvez naqueles pacientes assim com muita dor abdominal, porque às vezes a gente pega, né, aqueles pacientes, uma pequena parcela da população, né, que apresenta a síndrome do intestino irritável assim, uma forma mais agressiva, talvez seja necessário, né, realizar um tratamento tão drástico que o paciente não melhora de jeito nenhum da dor, usa antidepressivo para dor, né, como um neuromodulador e o paciente não melhora, talvez aí seria, né, uma indicação para isso. Mas uma coisa, eu achei assim muito restritiva. Você usa muito? E probiótico você usa muito no seu dia a dia? Então, eu às vezes eu prescrevo, assim, o 20 bi, né? Nada muito específico, né? Eu ainda tenho muita dificuldade porque existem cepas específicas para obesidade, cepas específicas para pele, cepas específicas para tal coisa. Eu não sei até que ponto a evidência científica suficiente para você sair tirando
prescrevendo. Então, assim, Concordo. eu não sou muito de prescrever remédio, assim, esses remédios que não são medicação, né? Que não é antibiótico, não é, né? Que tem menos evidência. Mas eu acho que está cada vez chegando mais evidência sobre os probióticos, né? É. Ah, Mas, na constipação, é, é, tem alguns trabalhos mostrando que tem algum efeito, mas também não existe evidência. Ele, como tratamento único da constipação, eu também não costumo prescrever. Eu não costumo prescrever porque realmente não existe ainda evidências que mostrem que ele sozinho melhorar. Ou se realmente, qual é a cepa, se precisa de cepas, é um conjunto de cepas, a gente não sabe, né? Então, pois exato, aí você esse é o extrapolar problema. isso, né? Do ratinho para o ser humano, ainda tem um caminho muito longo. Pois é, então. Aí, às vezes, assim, dependendo do paciente, às vezes o paciente quer, mas assim, como é que a gente vai saber qual especificamente é a cepa mais adequada? Eu estava, até tem uns testes genéticos que estão fazendo agora, para ver o microbioma e tal, umas coisas assim, bem modernosa, que eu disse, bem, quando tiver mais evidência, a gente vê. Sim, Mas, sim, sim. mas eu realmente não. Para utilizar como carro-chefe de tratamento de constipação, Sim, não existe pois evidência, é. É. não precisa. Não, porque usam, assim, eu acho que os lactobacilos, os probióticos, eles estão como coadjuvantes de muita coisa, né? Sim, Mas pouca evidência ainda, né? Para a pele também tem muito, por exemplo, para acne tem tanto o lactobacilo, tanto o probiótico para ingerir, como para passar na pele também. Então, probióticos tópicos, né? Estava vendo ontem um artigo sobre isso. Então, assim, tá bem no começo dessa parte do tópico. sim, Usa também até pré-bióticos nos cremes também, né? sim. Então, para estimular as cepas não patógenas, mas também está muito no começo isso, né? Eu acho que assim, o problema é o custo-benefício, né? Então, assim, não são baratos, Não. não é um produto barato para Eles têm você. que ter Aí você vai evidência. passar por quanto tempo, Uhum. né? Não Então, esgota. a questão é essa, né? Principalmente do preço. Sim, Então, assim, aí, por isso que eu gosto tanto da medicina de estilo de vida. A ideia é, primeiro, faça o básico, né? Então, assim, se você não come bem, por que que você vai tomar uma medicação que tem pouca evidência? A gente não sabe que tem que comer melhor? Então, vamos tentar investir mais na alimentação, né? Então, a medicina de estilo de vida não é contra a medicação, muito pelo contrário, tem os remédios normais, toma tudo, mas não seria a base, porque, por exemplo, se você tem constipação, você vai começar com o laxante? Não, né? Você vai começar com dieta, exercício, água, né? E depois é que você vai tentar os laxantes, porque você vai usar o laxante para a vida inteira, né? o problema é que as Então, pessoas querem coisas rápidas, né? Para coisas que não. todo mundo quer o remedinho milagroso, né? Que você engole e resolve, né? Mas não tem. Não tem. Para a maioria das coisas, se não for infecção bacteriana, que você toma antibiótico, né? Se não for um negócio desse, se for alguma coisa mais funcional, não tem remédio. Mas geralmente tem que melhorar a função mesmo, Sim, sim. né? Então, será que alguém tem mais alguma dúvida? Eu vi aqui sobre o leite, né? Perguntando se o leite ele pode causar constipação. Bem, na Sim, verdade, o leite a gente vê muito em criança. A gente faz o tratamento da constipação e com dieta, laxante. Caso a criança mantenha, a gente pode restringir, né? 700 ml de leite por dia. A gente orienta isso para fazer, porque em sim. crianças a gente observa que pode causar Pode causar constipação. constipação. Sim, sim. E o glúten, né? Ninguém perguntou do glúten. Não, assim, causar constipação, ele causa os sintomas que podem de distensão abdominal, né? Então a gente orienta também diminuir, né? Hum. O glúten causaria problemas se a pessoa tiver alguma intolerância, né?
Sim, Acho que se a pessoa não tem intolerância específica, é aquela história, dieta mais variada. Se a pessoa só come glúten, né? com Só certeza. come pão, macarrão o dia todo, vai ter problema. Mas se ela come um pedacinho de pão e o resto da alimentação é bem variada, né? Eu sempre digo assim, não está nada proibido, né? Se você não tiver nem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, ou tiver alguma intolerância ao glúten, né? Doença celíaca e tal, se não tem, É. não há por que evitar, Você, né? exatamente. Eu achei interessante essa coisa do colágeno, né? Eu queria até perguntar assim, colágeno para constipação não tem nenhuma evidência de que vá melhorar a constipação. E assim, você usa o colágeno para o tratamento? Eu vejo muitos Não, dermatologistas é, usando para não tem muita evidência, não tem. Porque assim, o colágeno é uma proteína. Quando a gente ingere, a gente transforma em aminoácido. Então, assim, não tem. O colágeno não iria para a pele, né? Não tem. Parece ter uma evidência melhor o colágeno, que é o colágeno que se usa para, que é diferente do colágeno da pele, né? Que é o tipo. O, o que se usa para articulação é o 3. Então, esse da articulação parece ainda ter um nível de evidência melhor. Para a pele não tem, não. É melhor o whey. Se o problema for falta de proteína, que não está dando para cobrir com a dieta, aí é melhor o whey. Sai mais barato e é mais fácil de usar do que o colágeno. E assim, tem mais lógica, né? Porque a deficiência é de proteína, não é de uma proteína específica. Ela não vai ser absorvida como colágeno e não vai para a pele do jeito que você come, né? Ele vai ser degradado. E a medicina do estilo de vida, então, indica você utilizar o whey protein para quando você está acima de. Quando você começa a envelhecer, a partir dos 30 anos de idade, a gente deve Não, só utilizar? se não conseguir suprir com a alimentação. Normalmente, quem não consegue suprir com a alimentação é pós-bariátrica, idoso. O idoso muitas vezes precisa, porque eles têm uma limitação para comer, porque não tem dente, a alteração do paladar. Então, eles comem menos e muito carboidrato, né? É pouco e ruim, né? Então, aí o whey tem indicação. Mas, assim, sempre é melhor comida, né? O whey é um suplemento, então é só se você não conseguir com a dieta. O único suplemento, assim, que tem alguma evidência que é, assim, que possa fazer diferença em relação à alimentação é a creatina. Porque a creatina você pode comer, ou você pode obter através do alimento, ele tem na carne, no ovo, mas é menos. Então, existe alguma evidência de que você suplementar a creatina para ganho de massa muscular tenha sentido. Então, se você for escolher assim um suplemento, hoje o que tem mais evidência é a creatina, que ele realmente melhora, e principalmente no idoso, né? Mas também em mulheres, né? Que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, é bom a creatina. Mas eu prefiro que a pessoa coma. Aí, se ela é um atleta, assim, faz exercício suficiente para justificar a creatina, né? Sim. Porque você não faz nada. Aí você acha que a creatina vai sozinha fazer o músculo? Não vai, né? Entendeu? Então, assim, o whey e a creatina é o que a gente usa mais. Agora, o whey, para quem não consegue comer, e a creatina como um plus. Mesmo que a pessoa se alimente bem, se ela quer ganhar mais massa muscular, ela pode usar a creatina. Parece ter um bom resultado. Os outros é tudo jogar dinheiro fora, né? Teve uma pergunta que eu queria saber também. Esse whey vegano que colocaram aqui como. Que não é whey, né? Não é whey, é uma proteína, proteína de planta, não é whey. Whey é de leite, né? A proteína do leite. Então, o whey vegano, que eles chamam, é geralmente proteína de soja. É uma proteína, ele faz o mesmo efeito do whey. É uma proteína, né, a mais,
que você não consegue comer via alimentação, né? O problema do vegano é que a gente é onívoro, né? O ser humano ele evoluiu para ser onívoro. Quando você tira todo um grupo alimentar grande, como esse, né, que é o dos animais todos, inclusive os derivados, é difícil você regular a dieta. Dá para fazer, mas, por exemplo, fazer uma dieta hiperproteica no vegano é muito difícil, muito difícil. Você consegue fazer uma dieta equilibrada, tal, mas hiperproteica, sem nenhum suplemento é impossível. Aí com suplemento você pode conseguir, né? Aí, por exemplo, creatina. Acho que não tem creatina. Creatina é de animal. Não tem creatina vegana, né? Tem proteína vegana, que não é whey, que o povo só chama, mas é a proteína concentrada. Acho que tem de lentilha também, de soja, tem de algumas plantas. Mas não é whey, né? Whey é proteína do leite. Né? Aí a proteína do leite, você tem ela hidrolisada e você tem ela isolada, você tem tipos de proteína do leite. Aí vai depender, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, então tem que comer uma proteína mais pura, que seja só a proteína, que não tenha nem vestígio do açúcar do leite. Quem não tem intolerância pode tomar o whey normal, que é mais barato, né? Então, tem esses detalhezinhos. Mas, assim, suplemento não precisa muito, não. Assim, às vezes você vai precisar o quê? Vitamina D, porque eu não pego sol, né? Quer dizer, pego um pouquinho, né? Mas vitamina D, geralmente a nossa dieta é fraca, né? Ômega 3 também. Então, assim, vitamina D, ômega 3, whey e creatina. Esses são mais comuns. Mas não é obrigatório para todo mundo, né? É dieta e exercício. E nenhum desses tem efeito sobre o ritmo intestinal, é outra coisa. Sim, pois é. Nem o suplemento tem a ver com constipação, né? Sim. Acho que nenhum. Ó, aqui, ó. Acho que alguém tem mais alguma dúvida que a gente não respondeu? Acho que não. Acho que não, né? Bem, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar depois por direct ou na caixinha, para qualquer uma das duas, né? Isso. Lícia, você quer falar mais alguma coisa? Não. Tudo então, ótimo. gente, vamos... Disponível aqui para qualquer dúvida. Vamos descansar mais um pouquinho, que hoje foi puxado. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada, Glícia. Foi um prazer. Obrigada a você. Tchau. Tchau.